Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje que vai falar sobre petróleo, sobre empresas de petróleo no Espírito Santo. Daqui a pouquinho você vai saber os detalhes. Antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio, para suas redes sociais, tudo direitinho, prontinho. Os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo aqui embaixo. Também chamo a sua atenção para useripple.com.br. A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo muito legal. Roupas bonitas, excelente qualidade, preço também muito bom, excelente. Entra lá no site da Ripple, faz suas escolhas lá, tem camiseta, bermuda, tem boné, uma coleção de boné, tem roupa feminina também, faz as suas escolhas, coloca no carrinho e na hora de pagar digita o cupom EDUCA20 e você tem descontaço, 20% de desconto. Então os detalhes também estão nos comentários fixados desse vídeo logo aqui embaixo. Estamos em todas as plataformas de áudio, então você vai fazer uma atividade física, uma caminhada, vai caminhar na praia, está na academia, pode colocar o Edcast lá no fone de ouvido, que vai passar rapidinho sua atividade física, você vai sofrer menos. A gente está no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, a gente está em todas as plataformas. Está no engarrafamento também, está indo para casa, a ponte está toda ferrada, coloca lá o Edcast que vai passar muito mais rápido, você vai se surpreender com as nossas histórias. E a gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET. Não tem motivo para você não escutar e não assistir o Edcast. Agora a gente conversa com o Rafael Sé, presidente da Rede PetroAS, que é uma iniciativa, uma associação de empresas de petróleo e gás que operam no Espírito Santo. E está chegando aí também o Mac Show, que é um evento dessas empresas todas. Como é que está o ambiente de negócios hoje para quem trabalha com exploração de petróleo no Espírito Santo, Rafael? Oi, Edu, boa tarde, como é que você tá? Beleza, tudo jóia. Falar também que a Mac Show também é a 15ª edição essa, né? Mas eu acho que... Já vai longe, né? Já vai longe, mas a gente também está com a 10ª edição da ES Oil Gas, né? Então nós estamos incorporando a área de petróleo e gás, né? Junto com o pessoal que organiza a Mac Show para dentro da Mac Show. Então tentando estruturar um pouquinho ou dar um pouquinho mais de visibilidade para o setor de óleo e gás dentro da Mac Show, né? A gente passou por uma situação complicada para o setor de petróleo e gás. Na verdade, foi uma coisa puxando a outra, né? Uhum. O preço do petróleo foi lá embaixo. Uhum. Ao mesmo tempo teve aquela confusão com a Petrobras aqui, com corrupção, gente condenada, gente devolvendo dinheiro. Uhum. E o setor deu uma arrefecida, né? Muita gente viu que não era tão negócio assim explorar petróleo na época e tal. Uhum. Agora a gente está vendo um aumento de preços no petróleo, então é um ciclo que parece que está retomando a possibilidade para quem vive da exploração de petróleo. Mas como é que está isso? Como é que vocês veem isso? Nós estamos muito esperançosos, né? Tá conversando sobre a modificação também dos investimentos da Petrobras, que eu acho muito interessante, né? Então tá se saindo um pouquinho todo o corpo da Petrobras, ou seja, a possibilidade de investimento no setor de óleo e gás por empresas privadas está começando a se desenvolver e realmente sendo alterada, está sendo realmente efetiva esse plano de desinvestimento da Petrobras. Isso é algo que vem de 10 anos para cá, a Petrobras já sinalizava isso, então ela começou a colocar isso no mercado e hoje em dia nós estamos assim muito esperançosos quanto a essa questão de realmente poder vir a ser exploradores de petróleo. Então, acho que só para a gente deixar claro, é um monopólio hoje no Brasil. Só a Petrobras explora petróleo no Brasil, não é isso? Sempre foi, pelo menos, que é aquela coisa do recurso de estar debaixo da terra, lá do subsolo, não sei o quê, exploração mineral. Só a Petrobras fazia isso. Hoje em dia já está diferente. Sim, 90%, mais de 90% da produção de óleo no Brasil ainda é Petrobras. Uhum. Né? Existem outras empresas que também exploram, né? Então, mas assim, está mudando, né? As novas licitações, os novos modelos que estão sendo implementados pelo ANP já estão modificando essa questão. Então, hoje em dia, nós temos uma esperança que isso vai mudar muito. E já tem uma perspectiva de grana entrando para essas empresas privadas que estão fazendo isso, né? De investimento e grana para os próximos anos. Né? Por exemplo, assim, tem alguns exemplos que já estão no mercado, né? Que, por exemplo, empresas que estão em bolsa, citar Enalta, Eneva,
3R Petróleo, né? São empresas que já adquiriram alguns planos de desinvestimento da Petrobras, outras já compraram novas concessões. O primeiro trimestre de 22, eles tiveram um lucro de 50%. O EBITDA deles era acima de 50%. Ou seja, em grana, isso significa quanto? Por exemplo, a 3R captou 1,1 bi no mercado. De reais. 1,1 bi de reais. Ela teve no primeiro trimestre 300 milhões de lucro no primeiro trimestre. Que maravilha, né? É um petróleo a 100 e poucos dólares. Exatamente. Normalmente o mercado de óleo ele trabalha com projetos acima de $40. A $40 ele passa a ser viável. $40 o barril. O barril de petróleo. Quando você tem barril normalmente a 60, 70, $100, a tua margem vai muito acima. Por quê? Porque o teu custo operacional é praticamente o mesmo. Uhum. Você vai pagar um pouco mais de impostos, alguma coisa mais de royalties, mas a tua margem eleva muito. Então, essas empresas estão na Bolsa. Quem acompanha a Bolsa, por exemplo, percebe que as que mantiveram o preço na Bolsa, conseguiram subir, são as empresas de petróleo. E essas empresas que você citou aí estão todas na Rede Petro, não é isso? A maioria. Não, essas empresas, a Eneva, a Enalta e 3R, são nível nacional. Uhum. A Rede Petro Espírito Santo é uma empresa de empresas capixabas. O que nós temos de operadoras hoje no Espírito Santo são empresas que não têm capital em bolsa, né? Aí você pega a Imetame, a NP, a BGM, são empresas de um pouquinho menores, entendi, mas que ainda estão começando, estão numa fase um pouquinho mais... um pouquinho atrás, né? Uhum. Essas empresas maiores começaram um pouquinho antes. Entendi. A partir de quando que a gente vai ter os sheiks capixabas aqui? Os caras todos cheios da grana, do petróleo. Eu acho que onde tem né, shake também, nós estamos embaixo ali pegando as migalhas, né? Eu acho que é muito interessante. O setor de petróleo envolve muito valor, né? Então, quando você tem, por exemplo, assim, por que nós estamos esperançosos com as pequenas empresas capixabas? Porque normalmente os investimentos da Petrobras, quando você fala em 8 bilhões, 9 bilhões, isso normalmente... Só deixar claro, bilhões, né? Bilhões. A gente está falando de bilhões. Bilhões. Aqui. A pessoa às vezes escuta que 8 bilhões. Você falou 1 milhão. Isso. Isso é pouca coisa, como se 8 milhões fosse pouca coisa. Quando nas apresentações eu brinco, né? Se depois da vírgula viesse para nós, já estava ótimo, né? Então, se é 8,3 bi, se desse 300 milhões para o mercado do Espírito Santo, estava ótimo. Né? Então, são números extremamente relevantes. Só que esses investimentos, normalmente, quando você fala são investimentos em plataformas, são investimentos, às vezes, de perfuração, são investimentos que são bem limitados a empresas que realmente ou têm uma tecnologia muito avançada, ou são de fora, ou são estaleiros. Demanda um investimento muito alto, são empresas grandes, né? Esse tipo de coisa. E é difícil você conseguir manter até mesmo no Brasil esses valores. Quando a gente fala em empresas menores ou empresas que exploram aqui, apesar dos números serem menores, o local é mais participativo. Então, você tem, por exemplo, assim, investimentos menores, mas que fazem mais efeito na região. Então, o que a gente percebe hoje, por exemplo, o Norte Capixaba, ou até mesmo as estações de gás aqui, muitas empresas de fora do estado são as operadoras, né? Às vezes, pela complexidade de se cadastrar na Petrobras, a complexidade de se fazer um contrato, o risco é muito grande. Quando você tem operadores locais, que você é mais próximo deles... Apesar de repente, o valor do contrato não ser tão alto, você consegue atender, porque existe uma maior proximidade. Então, essa é a nossa expectativa. Né? Nós estamos vendo, por exemplo, uma alteração em São Mateus, por exemplo, que praticamente agora todas 100% das bombas em terra são de empresas privadas. Né? Estão sendo vendidas para as empresas do Estado, pequenas, né? E elas operam com o pessoal de lá. Então, estão se formando fornecedores de Linhares, se formando em São Mateus, pegando o pessoal daqui. Então, isso está se aproximando bastante, né? Ou seja, a Petrobras, às vezes,
pela complexidade, era um pouco distante. Então, quando você se aproxima, diminui um pouco, você consegue atender. E aí você consegue pulverizar mais essa Exatamente. riqueza mais pulverizada para a região. Né? Exatamente. Como é que vai ser o movimento de vocês na Mac Show? Porque a Mac Show é uma feira de negócio, né? Quem vai para lá é para fazer negócio. Como é que é esse setor de gás? Essas empresas ligadas à Rede Petro e outras empresas também ligadas empresas ligadas ao petróleo, como é que elas se comportam e que tipo de negócio que elas fecham na feira? A Mac Show, nós estamos com uma esperança muito grande, vai ser retomando a presencial novamente. A Rede Petro hoje é formada por 71 empresas, né, que trabalham com óleo e gás. O nosso stand... São empresas de quê? De prospecção, de distribuição? São empresas de tecnologia? Pintura. Você tem que ter uma empresa especializada em pintura, que é muito específica. Você tem empresa de automação. Você tem empresas de rádio, que a comunicação é uma comunicação totalmente diferenciada. Né? Imagina, você tem uma plataforma no mar, você não tem sinal, você tem que fazer o sinal chegar. Então, há toda uma tecnologia por trás disso. Então, pequenas empresas com bem especialistas em pequenos serviços ou serviços suplementares que conseguem, que normalmente o quê? Normalmente eram sub da sub, né? Eram quarteirizadas da Petrobras. Ou seja, tinha a Petrobras, pegava uma empresa maior, pegava e elas eram subcontratadas. Então, hoje a gente entra como quarteirizado que passa a ser um fornecedor direto dessas empresas. Então, a nossa expectativa realmente é fazer bons negócios na Mac Show. Nós estamos com uma esperança muito grande. É a primeira Mac Show que a Petrobras tem um stand da Petrobras dentro da Mac Show. Então, nós estamos com muita esperança que realmente vai movimentar muito o setor de óleo e gás dentro da Mac Show. Isso é uma conversa que nós tínhamos com a Petrobras já há muito tempo. Nós conseguimos, eles, junto com o Sebrae, com a turma da Milanesa, então, nós conseguimos trazer a Petrobras e a gente está com muita esperança. A Petrobras é a galinha dos ovos de ouro do setor de petróleo? Você fala em óleo e gás no Brasil, você tem que ter a Petrobras, né? Então, por exemplo, dentro o Sebrae sempre traz desenvolvimentos, novas tecnologias, principalmente do SEMPES, né? Então, quando você mexe em óleo e gás, a tecnologia é muito para frente. Não é para bandor, não. Não é brinquedo, não. Entendeu? Então, quando você entra no óleo e gás, não é uma coisa simples, não. Quando você começa a desenvolver produtos para óleo e gás, você vê que realmente a tecnologia é lá na frente. Então, você tem que ter uma empresa realmente robusta puxando, né? As outras depois vão se adequando ao redor. A Petrobras é fundamental. É legal você falar isso. A gente teve uma explosão, principalmente de 2010 até 2020, vamos colocar assim, até um pouco antes de 2010 também. As instituições de ensino do Espírito Santo, todas lançaram curso de petróleo e gás. Agora são pouquíssimas que têm. Eu acho que só as instituições federais que têm. Por que isso aconteceu? Vamos lá. Porque você falou, altamente especializado, né? Tecnologia, precisa de tecnologia. O que aconteceu nesse período? Vamos lá. Essa é difícil, mas vamos lá. O que nós percebemos, o engenheiro de petróleo e gás é um profissional realmente muito específico para uma área muito específica. Então, hoje, antigamente, ou você era funcionário da Petrobras, né? Você fazia o concurso, fazia carreira dentro da Petrobras, você tinha que passar no concurso e ir. O que você percebe hoje é que realmente tem muita oportunidade. Por exemplo, assim, você acompanha o LinkedIn, por exemplo, da Origem, da Enalta, da Eneva, entendeu? Está sendo explorado muita coisa, principalmente na Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, aqui também. Então, vai sim haver uma necessidade desses profissionais, e eu acho que realmente vai aquilo que aqueles que se formaram, que muitos se formaram e não conseguiram se encaixar, eu acho que agora vai... Claro que vai demorar um pouquinho, né, até ele pegar um pouco de experiência. É uma área extremamente complicada, entendeu? Você faz uma perfuração com 1.500, 2.000 metros de profundidade, você não enxerga o que está lá embaixo, você não conhece direito a geologia. Então, é uma prática. Ainda se depende muito dos profissionais e geólogos da Petrobras. Né? Então, as novas que estão entrando hoje tem muito por trás da geologia e da experiência da Petrobras. Como é que você falou aí, você citou os estados do Nordeste, aí, Bahia, Sergipe, né? Como é que o Espírito Santo está posicionado no país em relação à exploração de petróleo? O Espírito Santo, ele tem
a questão do óleo, né? Você passa a entender um pouquinho da geologia do óleo. Aqui é um óleo mais pesado. Então é mais bruto, né? Então, só para você entender, se vocês recordarem, por exemplo, daquele derramamento que teve no que norte. Ninguém sabe lá, de quem foi a culpa. Que não sabe, mas acharam uma gotinha lá, pegaram a gota e disseram: esse é de tal lugar. Uhum. Então, cada óleo. Da Venezuela, era da Venezuela. Então, cada óleo é único. Você não tem uma poça de óleo. Tem uma impressão digital lá. Cada óleo tem sua impressão digital. Então, cada óleo, você tem áreas exploratórias, por exemplo, dentro do Espírito Santo, que num local é um tipo de óleo, você anda 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro, já passa a ser outro. Né? Que você tem uma outra formação, uma outra bacia, algo diferente. Então, é muito específico. O óleo do Espírito Santo é um óleo pesado, ele é viscoso. Então, ele é muito grudento, vamos dizer assim, certo? Que serve mais para... Que serve mais para produtos lubrificantes, para lubrificantes. Então, existe hoje no Brasil só uma refinaria que tem condições de refinar esse óleo daqui, que é uma refinaria que fica no Ceará, que é a Lubnor. Então, todo o óleo daqui, ele vai para lá. Então, tem todo um sistema, por exemplo, de armazenamento, de tancagem, de movimentação de óleo que leva esse óleo para lá. Vai por navio? Vai para o navio. Sai direto do norte e vai para lá? Fazenda Alegre, que é assim, a grande planta da Petrobras, que reúne todo o óleo, ele é pré-tratado, vamos dizer assim, tirado, separado o gás, tira a areia, né? Dá uma melhoradinha nele, coloca ele numa tubulação, vai para um terminal que fica na beira do mar. Esse terminal armazena o óleo. Aqui no estado? Aqui no estado, chama o TNC, Terminal Norte Capixaba. Fica em povoação? Fica acho que ali é na região de São Mateus. Não, é para cima. É Cacimbas? Não é... Não, ela já é lá perto de São Mateus. É entre Linhares e São Mateus. Chama Terminal Norte Capixaba. E lá tem uma área de tancagem com uma monoboia. Então, quando existe uma quantidade suficiente de óleo dentro da tancagem, aí ele manda para lá. Agora, esse sistema é todo interligado. Ele recebe uma parte de cacimbas, tem uma mistura, não é um óleo, é um blend que eles chamam, né? Então você tem uma mistura de óleo que joga para lá. E aí tem eu lembro na época dos leilões das áreas de exploração, que em Linhares, no norte do estado, é um petróleo mais bruto e mais para o sul, para a bacia de Campos, é um petróleo mais leve. É isso mesmo? Isso. Quando você fala assim como está posicionado, né, o estado produz esse óleo mais bruto, né, que tem uma faixa, acho que é API em torno de 10, 11, né? Esse óleo ele é bem específico, então você tem que ter realmente uma logística que possa... Então, poucas empresas não têm tanto interesse, você tem que conhecer muito bem o produto. Porque a quantidade também não deve ser assim, tão grande, não é isso? Hoje o Espírito Santo produz em torno de 5 mil barris dia, né? Isso. Já produziu 10. O que é? Já produziu 10. Já produziu isso 10. Isso é muito ou é pouco, 5 mil? Vamos pensar que uma plataforma de petróleo produz 50? Uma plataforma. Então é pouco. Certo? Então, mas isso é o que? É potencial que não está sendo explorado ou esse é o potencial? Não, mas isso é uma... você demanda muito investimento para tirar, né? Então, no momento que você para de investir ou para de perfurar o óleo, a produção vai caindo. Você tem que ter sempre tem que ter, demanda muito investimento. A Petrobras sabia que iria vender. Entende? Então, desde 2014, ela não prospecta mais. Para que ela vai prospectar se ela vai vender? Se ela vai vender. Né? Então, a produção vem realmente, principalmente onshore no Espírito Santo, vem em declive. E agora, com esse negócio indo para a iniciativa privada, a tendência é que aumente um pouco? Então, por exemplo, só falando de número, nós tínhamos em torno de 10 mil barris dias, hoje nós estamos na faixa de 5, 6, certo? E as empresas que estão entrando já estão começando a produzir mais do que a Petrobras, então já houve um incremento naquela parte vendida, certo? Para a Petrobras. Então, se vendeu em torno de 2 mil barris dia, uma produção de 7, 8,
né? Desses 2 já começa a ficar 2.300, 2.500, já há uma elevação. Nós achamos que a recuperação realmente vai acontecer, ou que vai ter um incremento realmente na produção, no momento que a Caravan, que é a nova empresa que comprou o Norte Capixaba, realmente assuma e coloque para produzir. E coloque para produzir. Começa a fazer novas perfurações. Nós sabemos, já que eles já têm isso no já plano deles. Já está determinado, definido o que eles vão fazer, aumentar a produção. Né? Isso Isso significa mais dinheiro para o Espírito Santo. Com certeza. Mais dinheiro de investimento, mais... Tem uma perspectiva, a Rede Petro tem um cálculo de quanto que vai ser investido, quanto vai ser injetado na economia do Estado? Sim. Hoje as empresas da rede faturam na faixa de 230 a 250 milhões ano, mais ou menos, com fornecimento da Petrobras. Nós esperamos duplicar isso em questão de 2, 3 anos. Passar para quase 500 milhões. Quase 500 milhões. Por quê? Justamente por causa da proximidade com essas empresas. Apesar dos valores dos contratos não serem tão elevados como os da Petrobras, a gente vai se aproximar. Né? Vai se aproximar daquilo que tem. E a produção do Espírito Santo, nós estamos estimando que vai chegar a 10 mil. Voltar ao patamar Voltar ao 10 mil. E os mais otimistas falam que possa chegar a 20 mil, talvez, em um período de tempo aí. Quanto tempo, mais ou menos? Entre uns 4 e 5 anos. Isso significa, então, que a gasolina vai ficar barata para sempre aqui. É isso? O lubrificante talvez sim, né? O lubrificante talvez sim. Que confusão esse negócio da gasolina, hein? Mas eu acho... Tenho certeza que em toda festa que você vai de família, você pergunta, por que a gasolina é tão cara? Pergunto pra você, né? Cara, eu acho o seguinte, como empresa, eu acho que tem que ser. Claro que você vai ganhar com isso. Não, sabe, mas eu vou explicar. Mas vai ter mais lucro, vai ficar mais... Claro. Mas eu vou explicar. A Petrobras tem 90% da distribuição, acho que é 80%. Eu vi, eu acho que alguém publicou aí nesses Instagrams de guerrilha aí, dessa coisa da polarização, a evolução do lucro da Petrobras de 2010 até hoje, mostrando que o lucro dela arrebentou agora em 2021, uma coisa assim. Mas se você olhar lá em 5, 6 anos atrás, ela deu prejuízo. Que foi o auge daquele negócio da Lava Lava Jato. Mas além da Lava Jato, ela tem muito investimento. Ela tem que botar na frente. Entendeu? O endividamento era muito grande. Se endivida muito. Então tem que fazer plataforma, tem que mandar fazer, tem que perfurar poço, tem que explorar. E plataforma não, negócio. Mas deixa eu explicar o porquê que eu acho no negócio da gasolina. Por quê? Por quê? Porque se você, por exemplo, subsidiar o preço da gasolina, quem está entrando no mercado hoje, que são as empresas que estão explorando, não vão ter o subsídio. O governo vai dar o subsídio para a Petrobras. Quem está aqui na ponta de baixo começando a explorar agora, ele não vai ter. Não tem moleza. Não tem moleza, entendeu? Então as refinarias, todo mundo de baixo vai sofrer. Porque na baixa, quando está na baixa tem que sofrer. Quando está na alta você dá aquela respirada. Então tem que ter a paridade. A Shell, por exemplo, essas empresas que importam gasolina falaram, olha, se vocês baixarem o preço eu não tenho como comprar combustível lá fora. Eu não vou conseguir colocar aqui dentro, vai faltar. Então tem que ser... Agora... Hoje o dólar, o preço do barril está lá em cima, né? Mas tá mais de 100? Não, baixou já, né? Ele tá variando. Não sei como é que está hoje, não acompanhei, mas eu vi que a semana passada chegou até a baixar de 100, né? Estava em 90 e pouco e tal. Mas ele deve voltar a 70, 60, 70, que é o patamar. Que é a ordem natural das coisas. Que é a ordem natural das coisas. Entendeu? Eu vou voltar aquilo que estava Deve ter uma pressão grande dos Estados Unidos por causa desse negócio da inflação lá também, então... Nós, como é que eu posso dizer assim, nós sempre tem essa questão também do combustível, da dependência, né, de realmente mudar a matriz energética, né, do óleo para limpo e tal, mas uma das coisas que realmente chamou a atenção, que a gente vem chamando a atenção, é o quanto ainda se é dependente do óleo e gás. Né? E a gente está vendo na Europa agora com esse negócio da guerra da Rússia e da Ucrânia, eles também são dependentes, pior ainda, do carvão, né? Do carvão lá, que eles estão reativando usina de carvão e não sei o que, falam muito de energia limpa e não sei o que, mas começou a apertar para eles lá, agora tem que ter o carvão, né? Exatamente. Então essa é uma questão que ainda... Então, quando o pessoal fala, poxa, mas o óleo tem
está acabando, não vale a pena investir óleo. Mas quando falta óleo, todo mundo se fica desesperado. Exatamente. Então, uma das coisas que nós temos conversado muito com o Sebrae do Rio de Janeiro, também fez um trabalho legal, e dizer assim, olha, a guerra da Ucrânia, o que ela mostrou, e como se é ainda dependente do óleo. Você não consegue simplesmente virar a chave. Vamos para a eólica, vamos para a solar. Ótimo, eu acho que nós necessitamos fazer isso. Mas o que se consegue perceber é que somente se a gente conseguir fazer o incremento do que se consome a mais com eólica e solar, já é um bom avanço. Uhum. Entendeu? Agora, realmente, substituir por enquanto ainda é um pouquinho lento o processo, porque ainda tem alguns ajustes para serem feitos, né? Todo mundo fala, a estrela é sempre o petróleo, né? Sim. Mas ninguém fala muito do gás, né? O gás... Aqui pra gente, lá na Ucrânia, por exemplo, é um problema aquilo, né? O gás hoje colocam ele como uma matriz de transição, né? Então, para você deixar um pouquinho de tirar o óleo e trazer o gás, que apesar de ser também um combustível fóssil, ele é um pouco mais limpo, né? Ele não é tão poluente. Então, a matriz de transição, que eles falam, passa pelo gás. Então, hoje o gás, principalmente no Brasil, está sendo muito disputado. Os leilões que tem que o pessoal sabe que tem gás, são os mais disputados, muito mais do que óleo. E a gente tem potencial aqui no Espírito Santo de gás? Tem. Eu lembro que, eu acho que uma descoberta recente assim, entre 2000 e 2010, disseram tem quase tanto gás quanto a Bolívia, por exemplo. É real isso? Porque Bolívia é um grande produtor de gás da América do Sul. Né? Em termos de reservas, eu não sei te precisar, certo? Mas o que a gente tem conhecimento é que realmente existem alguns pontos aqui que tem umas reservas de gás interessantes. A 3R Petróleo comprou agora da Petrobras a Peroá, né? Então, Peroá é uma plataforma fixa que está com a Petrobras e que tem alguns campos ao redor que também tem gás. E ela já falou, olha, nós vamos entrar com Peroá, nós vamos entrar com aquilo que já tem, mas nós já estamos prospectando ao redor, nós queremos aumentar a produção. Nós queremos injetar gás na linha, né? Então, as plantas aqui do Espírito Santo, tanto ao TG Sul, que é em Anchieta, quanto ao TGC, que é em Linhares, elas têm capacidade de refino muito acima do que chega a gás hoje. Tem planta para refino. Mas isso significa mais recurso para o Espírito Santo? Para essas empresas também estão inseridas nesse ambiente do gás? Essas empresas privadas começam a desbravar com essa saída, com esse começo da desestatização em relação à Petrobras. Isso é um campo para essas empresas também? Justamente. Acho que nós tivemos um evento com a 3R, que nós ficamos surpresos em saber que eles estão instalando uma base no Espírito Santo. Poxa, muito bacana, né? Você vê uma empresa que é nacional, instala uma base no Espírito Santo, procura fornecedores locais e se instala aqui no Espírito Santo. Esse movimento nós também gostaríamos de fazer muito com as outras empresas também que estão comprando áreas próximas aqui que essas empresas venham para cá, que venham para cá, contratem mão de obra local, exatamente, que tem uma base no Espírito Santo. Eu acho que isso é muito importante. Aí você entra com ExxonMobil, Shell, Modec, as gigantes, né? A SBM já está aqui. Então esse trabalho que nós estamos tentando cada vez mais trazer para dentro, buscar quem está comprando as áreas, trazer para conversar e também colocar. Outra... O que falta para isso? Isso é um papel da Rede Petro, não é isso? É isso. Eu acho que isso é um papel conjunto. Acho que é um papel conjunto entre Rede Petro, Findes, governo do Estado. Né? Isso tem esse respaldo? Estamos formando. Né? Eu acho que é difícil ainda? Pode falar, difícil. O Espírito Santo, eu acho que ele não se atentou ainda o tão grande que é o potencial do óleo e gás. Potencial para gerar emprego, para gerar riqueza. 27% do faturamento do Espírito Santo é óleo e gás. 27% do faturamento do Espírito Santo. Né? É o grande faturamento do Espírito Santo é óleo e gás. E a maior feira do Espírito Santo é de metal mecânica. Não é do mármore e granito, não? Pode ser. Mas eu acho que como é que eu posso assim, da área de metal mecânica e da área de construção,
é Mac Show, né? Aham. Óleo e gás tá muito atrás. Não se vê política, não se vê empresa investindo, né? Tem que fazer uma feira só de óleo e gás, não? Nós estamos tentando aproveitar a Mac Show para introduzir. Que já é uma feira Que grande. já é uma né? feira grande. Eu acho que espaço para duas talvez não seja interessante. Aham, entendi. A ES Gás vai ser vendida. O governo já anunciou, já está lá no Tribunal de Contas, estão fazendo os cálculos, as contas, os 50% dele, os 51% dele, o governo falou que vai vender. É um bom negócio comprar a ES Gás? Olha, eu acho que não, porque eu tenho interesse. Não é um bom negócio. Não é um bom negócio, não, eu tenho eu acho que tudo que mexe com energia, né? Eu acho que eu vi uma reportagem essa semana também que entraram duas térmicas aqui, né? Aqui uma de Viana e a de Linhares, né? Com ampliações, e as ampliações de planta foram com gás, né? Uhum. Então eles falaram assim, olha, nós somos o maior consumidor de gás do Espírito Santo, muito mais que a Vale. Entendeu? Uma térmica, né? Então, existe. E a Vale é um grande consumidor. É um né? grande consumidor. Então, Vale, Samarco, né? Uhum. Por causa dos alto-fornos, né? Então. Samarco está voltando à atividade, né? Voltando aos pouquinhos. Mas eu acho que a rede de gás do Espírito Santo ainda é muito. Pode crescer muito mais. Pode crescer Tem muito muito mais. mais potencial. Tem muito mais potencial. E isso significa que o gás vai ficar mais barato para o capixaba. Olha, não vai ficar. É uma questão. Esses dias eu estava olhando também que o preço do gás, da molécula de gás, também ela é vinculada ao preço do barril. Exatamente. Então, Não tem jeito. Tem uma variação muito, muito pequena. O gás era algo assim que não era vantajoso. Ninguém deu muita bola, nunca deu muita bola. Se queimava o gás, né? Exatamente. Se queimava o gás. Se veio se jogar o gás, porque a ANP falou, para de queimar. Você tem que ter uma obrigação de tratar. Então, a partir daí, você começa a expandir. Isso, né? Um potencial gigantesco energético e que era jogado fora, era queimado, né? Pela questão Aí chega a questão, quanto custa fazer chegar? O quanto custa ser tirado uma plataforma que fica a 200 quilômetros da costa, fazer uma tubulação por baixo do mar, né? Sei lá, né? E trazer para a costa, fazer uma estação de tratamento, fazer uma Aí você precisa ter uma estrutura como a Petrobras mesmo, gigantesca, né? Exatamente. Para fazer isso tem que ter uma estrutura gigantesca. Então, o que se começa a perceber agora? Você vende, a Petrobras está vendendo a exploração, né? Mas a parte, por exemplo, assim, de transporte, você precisa transportar. Você precisa de oleoduto, você precisa de navio, você precisa de monoboia. Então, tudo isso está na mão da Petrobras. Então, você começa a fazer as transformações. Você acha que a iniciativa privada tem condição de fazer o setor se desenvolver mais do que a Petrobras faz hoje? A curto prazo, não. Eu acho que é porque, realmente, se você tirar a Petrobras do sistema e colocar para outro, por exemplo, ou vender 100% a Petrobras, você não vai estar resolvendo o problema, você vai estar passando isso para alguém, né? Eu acho que essa transformação, esse desinvestimento que a Petrobras está fazendo, na velocidade que ela está fazendo, eu acho que é interessante, porque o mercado está se ajustando, né? Então, as coisas vão ser... Você começa a criar problemas, né? Por exemplo, beleza, tudo bem, você explora o óleo, mas você vai vender para quem? Quem vai comprar 40, 50 barris seu por dia? Ninguém quer. Você vai numa refinaria que produz 20, 30 mil, que refina 20, 30 mil barris dia, 20, 30 mil barris dia, e você chega com 50 para vender? Entendeu? Não tem sentido, né? Não tem sentido. Então o mercado está se adaptando, né? Ou seja, para quem vai vender, como vai fazer? Se fala muito em mini refinarias, né? Que talvez hoje vai ser o grande futuro daqui para frente. Você não tem mais grandes refinarias, porque você não tem mais a Petrobras produzindo grandes quantidades de óleo, botando num navio, levando para um lugar. Não, você tem pulverizadas produções e você tem que ter uma logística por carreta, ou próxima, ou alguma coisa, planta próxima, para que você possa produzir ali no local. Eu acho que essa eu acho que vai ser a próxima transformação, a questão do refino. Você acha que esse gás vai ser vendida com ágio?
Estão calculando lá a venda em 600 milhões, perto de 700 milhões, mais ou menos. Aí, com o Tribunal de Contas, 680 milhões é o valor de... É um valor significativo, né? Se você pensar as negociações, né, na faixa de óleo e gás, elas estão girando na faixa de 300, 400 milhões, né? Teria que realmente dar uma olhada um pouquinho mais a fundo quais são os números da S-Gás, né? Era um negócio que você queria comprar, pô? Mas a gente não tem ainda assim a questão do acesso a muita informação e qual o potencial realmente da S-Gás, né? Quanto ela fatura, quais são os investimentos que ela tem, o que ela já tem de cliente. Então, eu acho que com a abertura dos números e disso para o mercado... Quando foi esse processo de venda realmente foi colocado? Eu acho que é. Mas é um número bem interessante, né? Realmente, assim, onde os principais clientes, a S-Gás ela já atende, realmente teria que ter um plano de investimento um pouquinho mais... Aí é realmente ver com empresas, trazer novas empresas, trazer novas térmicas, aí tem que conversar. Você sempre trabalhou com petróleo e gás? A vida inteira? Formei. Você se formou em quê? Engenharia civil. Engenharia civil e sempre trabalhou Sim. com petróleo. Por que você entrou nesse ramo? Porque eu achei interessante, porque era uma coisa diferente. O meu primeiro projeto foi o gasoduto Gasbol, né, que trouxe o gás da Bolívia para o Brasil. Foi uma obra gigantesca, então eram 13 tramos, né, de 200 quilômetros cada um. Então a tubulação saía lá da Bolívia e chegava até o Rio Grande do Sul. Né? Você é gaúcho? Eu sou do Rio Grande do Sul, mas o trecho que nós fizemos foi em Santa Catarina. Então foi em Santa Catarina. Então, e o gás trouxe isso, né? Então era uma época que se precisava muito profissional para trabalhar nisso, não tinha. E hoje assim as tubulações de gás hoje praticamente sumiram, não tem mais assim muita expansão da malha, isso em termos nacionais, tá? Isso é bom ou é ruim? Eu acho que a gente podia ter uma malha muito mais capilarizada. Muito mais. Se compara de ferrovia. Hoje a malha de gás, a malha de tubulação é muito parecida com a malha de rodovia. Ela só passa no litoral, vamos dizer assim. Entendi. Entendeu? Então você tem que ter muito potencial. Né? Tem que ter muito potencial para interiorizar. Você está há quanto tempo aqui no Espírito Santo? 15 anos. 15. Você veio por causa do petróleo e do gás também? Eu vim porque nós estávamos fazendo um gasoduto que saía do Rio de Janeiro e chegava em Vitória. Aí veio para Vitória e parou por aqui. E aí o gasoduto subiu, foi até o Nordeste. Mas aí você ficou. Mas eu fiquei morando aqui e depois prestei só consultoria para lá, mas a gente acabou escolhendo morar aqui no Espírito Santo. É possível viver bem do petróleo e gás hoje no Espírito Santo? Lógico. Tem oportunidades, tem campo, como é que é o mercado? Eu acho que é excepcional. Excepcional. Eu acho que a oportunidade, não só o local aqui é muito bom, mas as oportunidades de emprego aqui são fantásticas, entendeu? Você tem o terceiro maior produtor, o Espírito Santo é o terceiro maior produtor de óleo e gás do Espírito Santo. Do Brasil. Do Brasil, né? Então a gente tem o Rio de Janeiro, 80% da produção é Rio de Janeiro, né? E o São Paulo agora pegando um pouquinho do canto, e aqui nós temos uma base da Petrobras aqui no Espírito Santo, o Edivite, né? Ou seja, você tem o comando das plataformas do Bacia de Campos é aqui. Você tem muito boas oportunidades da E como é que uma empresa aproveita essas oportunidades? Como é que as pessoas aproveitam essas oportunidades aqui? Acho que a primeira seria se associar à Rede Petro, né? Acho que essa que é a... Puxar essa Eu estou brincando, mas sim, é uma oportunidade, porque ali sempre se fala em óleo e gás, né? Então há sempre uma comunicação, às vezes uma coisa que se acha extremamente simples, mas que é uma informação que você consegue aproveitar, né? Alguém, por exemplo, que essa semana passada, uma pessoa que loca rádios comunicadores, falou, olha, a Tecnip estendeu o meu contrato de locação de rádio por mais 2 anos. Ela vai ficar aí. É uma coisa que tinha anunciado que estava saindo. Que estava saindo. Só que lá nos bastidores, nos corredores, às vezes chegam algumas informações que são extraoficiais, mas que te dão um indício de que vai continuar. Então, aí você já começa a procurar o pessoal, saber como é que tá, se tem alguma coisa. Então, há uma movimentação ali
que é bem interessante, né? Essa conversa. Nos nossos almoços, quando a gente promove almoço, então ali sempre tem uma informalidade. Essa rede, nesse networking que vai fazer uma diferença, né? Exatamente. Você está no meio você está na conversa, você trabalha com o óleo e gás, você conversa sobre o óleo e gás, as empresas são as mesmas, né? Então, às vezes você está dentro, por exemplo, de uma empresa dessa, prestando um serviço, quando olha para o lado tem uma empresa associada da rede que sempre acaba te ajudando, te passando alguma informação. Tem panela ou não? Não tem panela, não? Não, que venha a ser panela, né? Eu acho que não chega a ser a panela. Acho que é um mercado tão específico, você tem que ser tão especialista para trabalhar ali dentro, que determinadas ações você não tem muita, não digo concorrência, mas você não tem muito como diversificar. É aquela pessoa, é aquilo que tem que fazer, e às vezes você tem uma ou duas empresas aqui no estado que façam. Mas você vê espaço para pessoas novas, empresas novas, você vê espaço para isso no setor? Eu acho que sim, principalmente na região de Linhares. Linhares e São Mateus. Eu acho que é ali onde está pulsando o óleo e gás, né? Eu acho muito interessante. E essa parte agora também aqui do Espírito Santo, nós estamos até com uma parceria com o Porto aqui do Espírito Santo, que já fazia logística offshore aqui, e que nós perdemos para o Porto da Sul, né? E nós estamos tentando resgatar essa logística para cá. Para qual porto? Oi? Para qual porto? Porto do Açu, né? Não, perdeu para o Açu, mas está tentando trazer o quê? Porto de Vitória? Tem um porto novo lá. A gente teve com o Zé Roberto aqui, o porto lá de São Mateus. O porto do Sheik lá. Cara. O que acontece, né? O que é importante para quem... Chegar um pouquinho. O que é importante para quem trabalha com serviços, por exemplo, micro e pequena? É você ter o apoio à logística. A logística de plataforma, quando você fala, por exemplo, Petrobras, Shell, Modec, ela é muito complicada. Então, o que você precisa levar para uma plataforma? Pessoal e equipamento. Pessoal embarca pelo aeroporto. Então, você tem helicóptero saindo daqui indo para as plataformas. Isso. Mas material, a logística é toda ela pelo Porto do Açu, por campos. Então, por exemplo, nós vamos fazer um serviço na plataforma P57 que fica aqui, na frente. Era Cruz, né? Não, aqui um pouquinho mais para baixo aqui. Ok, nós embarcamos com o pessoal por aqui, mas toda a logística de material tem que ser transferida lá para o Sul. Então nós temos que pegar um caminhão, botar numa caixa, levar para lá, fazer... Então toda a burocracia, para nota fiscal, para passar na fronteira, né? Então você vai para lá, coisa que você poderia sair daqui. Então essas empresas, por exemplo, SBM faz logística por aqui. Modec nós estamos tentando negociar por aqui. A Petrobras fazia através do CPVV, né? Até do Porto de Vitória, que não é um porto grande, mas é um porto que param as balsas que fazem essa logística. E isso é importante para a gente, principalmente para o micro e para o pequeno, porque é onde a gente consegue ser competitivo. Então, por exemplo, nós participamos de um contrato aí como empresa, de que era a manutenção das instalações das plataformas. Você vai lá dentro da plataforma, você tem que consertar uma cama, consertar coisas básicas do dia a dia, que nem você faz na sua casa, você tem que fazer isso na plataforma. Então, toda a parte gerencial, toda a parte de projeto, planejamento, tudo era no Edivite, tudo era no Edifício Vitória que ficava aqui. Porém, toda a logística pelo Porto do Açu. Então, você tem que cama, colchão, geladeira, tudo você tem que despachar por lá. E você acaba perdendo, você acaba não sendo competitivo. Então, a logística offshore é muito importante. Nós estamos tentando trazer ela de volta, se Deus quiser. Vão conseguir? Estamos participando. Então, é isso que eu te perguntar. A gente está falando de empresas da área de petróleo e gás, mas aí você está falando de conserto de cama, de comprar uma geladeira para levar, transportar. São coisas absolutamente comuns do dia a dia de todo mundo, né? São essas as empresas de petróleo e gás no Espírito Santo? Eu tenho uma empresa lá que conserta a cadeira, por exemplo. Como é que eu faço para fornecer para a plataforma, para essas empresas? Vamos lá. Apesar de a cadeira ser uma cadeira, ela tem todo um material que é totalmente específico para aquela área. Então ele não pode
em hipótese alguma, pegar fogo, por exemplo. Então, ele tem toda uma especificação, ele tem toda uma resina, ele tem todo um trabalho que tem que ser feito, uma especificação. Tem que ser a cadeira. A cadeira. Aquelas... Tem que ser o material, entendeu? Entendi. Então, quando você, por exemplo, você pega para botar um preço nós vamos fazer acabou botando uma infiltração dentro do Edivite, nós fomos trocar os painéis metálicos lá. Era muito difícil você encontrar uma empresa que trabalhasse com aquilo. Né? Então, não tinha uma empresa, por exemplo, nós tivemos que realmente correr atrás e fazer pedidos específicos que demoram 30, 40 dias para chegar o material que vem de São Paulo, dentro daquela especificação. Vidro é extremamente complicado. Se for trocar esses vidros do Edivite, por exemplo, quebra um vidro lá, aquele vidro são 4 vidros com películas. Isso veio da Suíça. Entendeu? É muito específico. É muito específico. Teve um negócio desses vidros aí na série da Petrobras que foi um bafafá danado. Exatamente, né? Só que vieram todos de fora. Exatamente. Só que como é que você vai trocar um vidro aqui com um padrão que veio de fora? Então, você tem que chegar no fornecedor, preparar o fornecedor, explicar as especificações, fazer. Existem produtores nacionais? Sim, existem. Mas por uma quantidade, um produto muito específico, uma quantidade muito pequena. Então você tem que ir trabalhando e realmente é trabalhoso. Não é tão fácil, mas ele, como é que no final ele é compensatório. Tá, mas aí do ponto de vista de oportunidade, como é que as empresas sabem quais são as oportunidades para o setor de óleo e gás? De tudo, desde o fornecimento, por exemplo, de um vidro, de um reparo, de um serviço, passando por alimentação, até construção de peças ou fabricação de peças extremamente específicas para prospecção de petróleo, para exploração de petróleo. Como é que as empresas conseguem saber quais as oportunidades que estão disponíveis nesse mercado? Por exemplo, a Rede Petro disponibiliza isso? Como é que faz? São oportunidades bem específicas, então uma coisa eu tenho que posicionar. Não é qualquer empresa que vai conseguir entrar nesse mercado. São empresas bem específicas. Nós auxiliamos nessa parte de realmente de captar e informar quais são as oportunidades, né? O Sebrae faz um trabalho excepcional de qualificação, de mostrar de onde estão as oportunidades. Tem como entrar. Via Sebrae lá você tem parte de qualificação, você tem que estar qualificado. Você é uma coisa muito específica, entendeu? Você tem que conhecer as normas. É uma coisa bem específica. Então, você tem que realmente trabalhar para a indústria de óleo e gás. É diferente você trabalhar para uma indústria de óleo e gás do que trabalhar na rua, entendeu? Você tem que ser específico. Você tem que o teu preço é diferenciado? Você recebe mais? Sim. Né? Mas você tem que estar preparado para aquilo. Não estou querendo decepcionar ou não incentivar, mas que as pessoas que forem trabalhar na área de óleo e gás, elas têm que estar preparadas. Saber como é que funciona. Saber, porque senão você acaba não indo bem, entendeu? Ou seja, não é comum você trabalhar. Você tem que ser bem específico. Então, começa com um serviço pequeno, né? Faz um trabalho que não é tão impactante, vai crescendo ali dentro. Vê se é a sua mesmo. Vê se você tem condições. Você. Você tem que ter um indireto muito forte. Então, sua parte de segurança, sua parte de planejamento, de engenharia, tem que ser uma coisa estruturada. Não é simples de fazer, não. Não dá para ser um improviso. Não pode ser improviso, não. Tá? Acho que esse é o recado. Vamos lá, então. A Mac Show está começando, embora esse vídeo seja atemporal, a gente está perto da Mac Show, né? Tem expectativa para a Mac Show em fechamento de negócio? Temos muitos. Mas aí tem valores? Tem expectativa de valores? Nós temos alguns projetos, né, que estão em desenvolvimento aqui no estado, até pelo grupo que a Rede Petro tem, né? A questão, por exemplo, da exploração de petróleo é uma, então nós estamos captando empresas e investidores que queiram realmente entrar no mercado de perfuração de óleo, né? Realmente passar a ser um explorador de óleo e gás. Existem oportunidades dentro do nosso estande, nós vamos tratar sobre isso. Existem oportunidades, por exemplo, na parte de refino, né? Então, há uma movimentação também dentro da rede de empresas formando o grupo para buscar a parte de refino, né? E
outras que são assim as mais comuns, vamos dizer assim, que são realmente as operadoras que estão entrando no mercado, todas elas vão estar dentro do nosso stand. Então, nós vamos fazer alguns eventos dentro do nosso stand, com coquetel, com apresentações, né? A parte boa, né? A parte boa, isso, mas é que acaba realmente sendo o encontro de todas as operadoras, né? Uhum. Então, nós convidamos todas as operadoras do Espírito Santo, algumas de fora, né? Nós vamos ter a presença do Anabal, que é da Associação Brasileira dos Produtores Independentes, que é uma pessoa fundamental nesse processo. Então, o pessoal da 3R, o Márcio Félix, o pessoal da Emetame, Miguel. Então, nós estamos preparando um grande encontro lá para se falar realmente de óleo e gás. Petrobras vai estar lá, Estaleiro Jurong, todo mundo que está envolvido com óleo e gás, nós convidamos e todos confirmaram, graças a Deus, a presença lá dentro. Vai ser um grande encontro de negócios. É um setor que deve captar para o Espírito Santo quanto nesses próximos anos? Olha, o Norte Capixaba foi vendido por 2,5 bi, né? Uhum. Então, os investimentos em óleo e gás são elevadíssimos, né? Então, qualquer dessas operadoras aí, com certeza, investe de 20 a 30 milhões por ano, assim, na lenta, vamos dizer assim. Isso né? significa geração de emprego, prestação de serviço, geração de riqueza. Com certeza. Eu acho que isso também vem a questão dos royalties também, eu acho que isso é muito importante, né? Se você, por exemplo, assim, parar para ver os números dos royalties, principalmente para a região sul, que ainda está entendendo como isso vai ser aplicado ainda, né? Ou seja, não achou ainda, talvez, a maneira de o Norte Capixaba, através de Linhares, né? Principalmente Linhares soube, né? Transformar ou pegar aquele dinheiro e transformar isso e reverter. Junto com, claro, com os benefícios da Sudene, né? Mas a aplicação dos recursos também em infraestrutura ali foi fundamental. Se o Sul também se atentar para isso, o Sul recebe muito royalties. Exatamente, e as prefeituras não sabem o que fazer com o dinheiro. Eu acho que estão se adaptando ainda. Né? Eu acho que ainda tem que buscar alguns projetos realmente que efetivem, que tem muito. Acho que a distribuição, acho que eu vi, do Espírito Santo, acho que deu mais de 2 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Acho que o Espírito Santo arrecada 16, eu acho que é no ano. 2 vem de royalty, entendeu? É muito. O orçamento está acima de 20 bi. 20 do bi. Espírito Santo. O orçamento de 2022, acho que está em 22 mesmo. O que é isso aí para falar? 8 bilhões até 2026. 8 bilhões até Os investimentos. Sua assessora está sabendo mais que você, tá vendo? Não. Se não é a Luciane na sua vida... Mas esse número nós falamos. Falamos? Falamos, 8,1 bi. 8,1 bi. Investimento. Até quando, Luciane? 26. Lembra que eu falei 2026. Da vírgula? Depois da vírgula. É verdade, depois da vírgula. É verdade. Já tinha falado, então eu retiro o que disse. Não, mas obrigado. Legal. Rafael Sé, presidente da Rede Petro ES, que envolve 71 empresas, não é isso? 71 empresas do setor de óleo e gás que vão estar bombando aí, principalmente depois dessa Mac Show. Valeu, obrigado pelo papo. Arruma um emprego pra gente lá, pra gente ganhar uma grana dessa do petróleo também. Estamos precisando, né? Você é formado em engenharia? Não, sou jornalista, pô. Tem vaguinha não pra jornalista? Mas ainda dá tempo, né? Tô velho pra isso já. Rafael, valeu, obrigado. Valeu. Sucesso aí pra vocês. Valeu.